Apresentamos o ESD Online do GRESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. É uma alegria ter você conosco nesse momento de estímulo ao aprendizado e à vivência do Espiritismo de forma contínua, com base nas obras codificadas por Allan Kardec e no Evangelho de Jesus. Vamos juntos? Boa noite, meus queridos companheiros do Ideal Espírita. Meu nome é Marco Aurélio e fui convidado para participar desse projeto do GRESG, ao que sou muito grato, a Simone, Rodrigo, meu xará, Marco Aurélio, a Mariane, enfim, toda essa galera do bem aí. E coube para a gente conversar sobre fundamentos, finalidade e provas da reencarnação. É um tema que dá um seminário, né? Nós vamos falar em 30 minutos, da melhor forma que conseguirmos, mas é um tema que dá um seminário. Então, para desenvolver esse tema, no começo aqui do trabalho, eu vou excursionar por algumas perguntas do Livro dos Espíritos, que é para ficar bem embasado na codificação, né, tudo que eu vou falar. E depois a gente vai falar um pouco mais livremente, colocando todo aí o conhecimento que a doutrina espírita traz para a gente. Mas vamos começar justamente aqui pelos fundamentos e a finalidade da reencarnação, pela pergunta 132 do Livro dos Espíritos. E ela diz assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E aqui a gente já vê que a pergunta é qual a finalidade da encarnação, não é ainda da reencarnação. E os espíritos respondem para a gente: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então nós somos co-criadores de Deus nesse mundo e passando pela matéria, né, pela encarnação, a gente participa da criação do Pai, fazendo a nossa humilde parte. Para executá-la é que em cada mundo o espírito toma um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então, o que eles estão dizendo aqui? Se você nasce aqui no planeta Terra, você tem esse corpo físico que a gente conhece. Se nascer em outro planeta, vai ter um corpo físico adequado para aquelas condições. Vai ser um corpo muito diferente desse aqui. Mas vai ser um corpo que vai sobreviver e viver toda uma experiência dentro das condições que aquele planeta oferece. E quando ele diz aqui cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus, de qual ponto de vista? Do ponto de vista de participarmos da criação, de sermos também co-criadores de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E aqui tem um comentário de Kardec. Ele diz assim: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então essa é a forma que Deus escolheu, certamente é a mais perfeita de todas, para que a gente possa se desenvolver e participar do desenvolvimento dos mundos e de toda a criação em geral. Mas a gente pode se perguntar, olha só, se o espírito é criado no mundo espiritual, se ao final de todo o seu progresso ele volta para o mundo espiritual, então por que esse desvio de rota?
Por que a gente tem que passar pelo mundo material se tudo começa e termina no mundo espiritual? Eu não poderia evoluir o tempo todo no mundo espiritual sem a necessidade da encarnação? Então, em vez de eu responder isso, eu vou buscar socorro aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 230. E ela diz assim para a gente: na erraticidade, ou seja, lá no mundo espiritual, enquanto a gente não está encarnado, o espírito progride? E a resposta dos espíritos: pode melhorar-se muito. Tais sejam a vontade e o desejo de que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal, é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, qual é a ideia que a gente tem aqui? No mundo dos espíritos, equivale ao estudante na sala de aula. Você está na sala de aula, você tem acesso a todas as verdades, a todos os livros, tem acesso ao professor. Mas chega um dia que você tem que fazer a prova. Nesse dia, o professor normalmente não vai te ajudar. Você normalmente não vai ter acesso aos livros. E você vai ter que pôr em prova os teus conhecimentos. Então a analogia aqui funciona. Lá no mundo dos espíritos você tem a noção clara do que te falta para chegar à felicidade. E aí você programa a tua encarnação em função das necessidades de progresso que você tem. Você fala: eu preciso passar por essa prova para mostrar que eu realmente superei isso aqui, essa imperfeição que eu tinha. E aí, a partir daí, não vou precisar mais passar por isso. Eu andei um passo na direção da felicidade. E eu preciso passar por essa expiação. Por um erro cometido no passado, eu agora tenho que pagar por isso. Então eu vou ter que passar por essa dificuldade aqui. Isso vai me ajudar a solidificar o aprendizado. E a entender que eu não devo nunca fazer com que um irmão meu, por exemplo, passe por essa dificuldade que eu vou passar. Isso fica aprendido por mim, pelo Espírito. E aí, numa próxima vida, eu não vou cometer o mesmo erro que eu já cometi. Então, a encarnação é a prova. Você estuda no mundo espiritual, depois vem fazer a prova. Vamos ver aqui. Pergunta 230. Não, pergunta 230 é justamente o que eu acabei de comentar, né? E nós vamos, depois de estudar a pergunta 230, naquele texto absolutamente incrível, fantástico. Vamos ler uma frase de Santo Agostinho, que está lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Honrar Pai e Mãe, o item 9. Quando ele diz assim, o item 9 é a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então tem uma frase de Santo Agostinho que eu vou pegar, eu podia ler aquele trecho inteiro, porque ele tem tudo a ver com a nossa vida, que eu recomendo que leiam. Para de ver a palestra, para de ver essa palestra. Pega o Evangelho e lê lá o item 9, capítulo 14 de Santo Agostinho. Mas eu vou pegar só uma frase. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Aqui nesse ponto fica fácil a gente compreender por que uma existência só é insuficiente. Para a gente ter contato com as vicissitudes todas da matéria, de forma a progredir e aprender e chegar a um ponto de ser um espírito puro, de não ter mais na nossa forma de pensar nenhum resquício de egoísmo ou de orgulho. Mas uma existência só é muito pouco para você superar tudo isso. Vamos ver uma coisa. Aqui no mundo material, se você for pobre, você vai experimentar um certo tipo de expiação, de sofrimento e de necessidade de evolução. Se você for rico, você vai ter outros tipos de necessidades a superar. Então a gente tem que passar pelas duas possibilidades para um dia sermos espírito puro e digno de toda felicidade. Quer ver outra? Se você for muito culto,
você tem uma possibilidade de ver o mundo, de encarar o mundo. Se você for muito inculto, são outras possibilidades. Tem que experimentar as duas. Se você detiver muito poder, essa é uma prova dificílima da gente superar no nível que a gente está hoje. Se você tiver muito poder, você vai experimentar tentações terríveis. E se você for completamente subalterno, você também vai enfrentar dificuldades. Ele que você não manda em ninguém. Imagina ser marido, você não manda nada, você só obedece. É outro tipo de gênero de provas, né? Quer ver mais uma? Ser bonito ou ser feio. É mais difícil ser bonito e ser feio. E dessa eu posso falar, gente. Não é fácil ser bonito, é complicadíssimo. Ser feio são níveis diferentes de gênero de prova que você vai enfrentar. Então, para a gente poder chegar a ser um espírito puro, tem que passar por tudo isso. Então, um dos aspectos do nosso estudo é justamente a finalidade da reencarnação. E a gente está meio que falando disso o tempo todo, né? Não dá para se falar de encarnação sem se recorrer à necessidade de elas serem muitas, para que a gente evolua. Ainda mais a ponto de ser um espírito perfeito. Mas eu vou voltar aqui no Livro dos Espíritos. Agora eu quero ver a pergunta 115. E a pergunta 115 diz assim para a gente: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? A pergunta de Kardec é inteligentíssima, porque a gente convive no nosso mundo com pessoas maravilhosas, pessoas boas, e convive com pessoas mais ruins mesmo. Então, o que Kardec pergunta? Vem cá, a diversidade é enorme. Deus criou espíritos bons e espíritos maus? Kardec sabe a resposta, mas pergunta para que nós possamos estudar. Aí vem a resposta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. Ignorante quer dizer que não tem conhecimento, né? Porque às vezes a gente dá outra conotação à palavra ignorante. A pessoa grossa, grosseira, estúpida, né? É que ignorante quer dizer sem conhecimento de nada. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, de Deus. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. E aí tem a perguntinha 115A, né? Kardec pergunta, mas segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem, com o percorrerem as diferentes fases da vida? É perfeita a pergunta do Kardec, né? É uma comparação maravilhosa para que a gente possa entender. E os espíritos respondem, sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Ou seja, numa vida terrena nós podemos cometer erros. Até muito difícil que não cometa, né? Mas numa sequência de vidas interminável, até que a gente atinja o nível desejado, nós vamos poder corrigir todas essas falhas. E aí, a gente vai lá no capítulo 1, na parte 2ª do Livro dos Espíritos,
e ver as perguntas de 100 até 113. Claro que a gente não vai poder fazer isso, porque não dá tempo. Mas os espíritos nos falam da escala espírita, onde eles classificam em 10 classes de espíritos. Isso foi um parâmetro, né? Um método que eles escolheram. Que poderia esmiuçar mais, e ao invés de 10, tem 20 ou 30 classes de espírito, até 100. Mas eles classificam em 10 classes, desde os impuros até os espíritos puros, passando aí pelos levianos, pelos pseudo-sábios, espíritos neutros, espíritos perturbadores, benévolos, sábios e superiores. Então ele explica cada um desses níveis, né, o que eles já superaram para chegar no ponto em que estão e quais são as características desses espíritos. É um trajeto muito longo você sair de ignorante, simples ignorante, chegar ao espírito puro. Uma encarnação é humanamente impossível, desumanamente impossível também, não tem como. É muito aprendizado para uma existência só. Aliás, gente, vamos pensar só no conhecimento humano, só no conhecimento humano. Vamos esquecer conhecimentos que não estão disponíveis na Terra. Só o conhecimento humano. Uma vida de 60, 70, 80, 90 anos é suficiente para você aprender tudo que se sabe de matemática, de línguas, de medicina, de engenharia, arquitetura. Vamos chegar nas artes e vamos pensar na música, no teatro. Não tem como, gente. É muito conhecimento, pintura, escultura, é muito conhecimento que a gente precisa desenvolver para chegar a ser um espírito puro. Então, só o conhecimento disponível na Terra já uma vida insuficiente. Imagina aquele conhecimento que hoje a gente nem sabe que não tem e que vai ter um dia. Eu estou falando só de conhecimento, estudo. E com relação às qualidades morais, essas, pelo que os espíritos nos esclarecem, são mais difíceis da gente conquistar do que o estudo acadêmico. Imagina quanto tempo nós precisamos para superar todas essas fases e sair do que fomos um dia, espíritos simples, como os indígenas, como os nômades, né? Para chegar à condição de um espírito puro. Pensa em Jesus Cristo. Uma encarnação dá para a gente ser Jesus. Tem gente que vai ficar horrorizada ao ouvir isso. Será que esse cara está dizendo que um dia nós vamos ser como Jesus? Estou dizendo. Mas falta mais a percorrer do que já percorremos até agora. O caminho é longo. E agora a gente vai aqui para a pergunta 260. Vou dividir a gravação em duas partes, porque de repente se alguém enjoar da primeira, não precisa ver a segunda, né? A pergunta 260 fala assim, ó. Como pode... As perguntas de Kardec, gente, são tão inteligentes. Às vezes a gente não sabe identificar se mais inteligente é a pergunta ou a resposta dos espíritos. Kardec pergunta assim: como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? E a resposta dos espíritos: forçoso é que seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Então, um espírito que já superou determinadas fases da imperfeição, que faz parte da nossa evolução, ele pode escolher, por opção dele, nascer entre gente de má vida. Primeiro, qual é a finalidade dele? A finalidade dele é testar se ele já superou aquelas más tendências e que ele tem condições de viver naquele meio sem sucumbir. E outra possibilidade muito interessante para o bem da criação. O fato dele ser um espírito que já superou tudo isso
Quando ele nasce entre pessoas de má vida, ele pode ajudar a influenciar essas pessoas a mudarem também de proceder, a mudarem de vida, a mudar o procedimento. Pode ser que nessa experiência ele não consiga recrutar uma pessoa para o caminho do bem, mas já fica aquela ideia na cabeça dos espíritos que ainda não optaram pelo caminho do bem, já fica aquela coisa. Existe outra possibilidade, eu não preciso viver assim. Então, é dupla a finalidade de nascer um espírito que já superou determinadas limitações a viver no meio de quem ainda não as superou. E aí, vou ler de novo a pergunta para poder ler a resposta e não ficar um vácuo, né, entre um e outro. Pergunta: como pode o espírito desejar nascer em engenho de uma vida? Forçoso é que seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. E essa pergunta tem aqui uma pergunta que continua, né, 260A. Kardec pergunta: assim, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas? E a resposta dos espíritos isso seria de lastimar-se. É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque, nesses mundos, só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na Terra. Então, à medida que nós vamos melhorando, a vida na Terra vai melhorando. Procura comparar o que é a vida hoje com o que ela já foi no passado. Lembra do tempo das invasões, onde um povo invadia o planeta de outro. Desculpa. Onde um povo invadia as terras de outro povo e matavam os homens e subjugavam as mulheres, matavam as crianças. Hoje isso, a gente não pode dizer que não aconteça de jeito nenhum, mas antes era declarado. Hoje está muito mais controlado, né? Já evoluímos muito nesse campo. Tema da escravidão, essa fase negra da história do Brasil e da Europa e de tantos outros lugares, onde o africano era caçado lá na sua terra e trazido para cá para viver em condições subhumanas, e todo mundo convivia com isso e achava que era normal. Então, a moralidade do planeta, ela vai crescendo, ela vai subindo de nível, porém é muito lento. Vamos fazer por onde merecer. Num dia, quando esse planeta viver um momento melhor de moralidade, em outras palavras, quando ele sair dessa transição e deixar de ser um planeta de provas e expiações e se tornar um planeta de regeneração, vamos fazer por onde a gente mereça estar dentro dele e não exilado para um outro planeta que ainda está nessa fase do desenvolvimento. Bom, nós vamos dar uma interrompida aqui. Em seguida vem a segunda parte. Bom, por toda essa exposição da teoria, né, já seria suficiente para a gente entender a necessidade da reencarnação, para ser compatível com a justiça divina, para que todos nós recebamos exatamente as mesmas oportunidades para crescer. Mas mesmo assim nós vamos entrar num outro tema que deveria ser provas da reencarnação. Vamos ver aqui o seguinte: para nós espíritas que estudamos a doutrina, as provas da reencarnação estão por toda parte, certo? Mas vamos tentar
explicar para quem ainda não está muito convencido. Não é a nossa pretensão convencer ninguém de nada do que não acredite, porque isso exige anos de trabalho, né? Mas a nossa exposição, nós vamos dar algum exemplo. Vamos lá. Se nós cremos que Deus é soberanamente justo e bom, que outra explicação teria que não fosse a reencarnação e as consequências dos nossos equívocos cometidos justamente em vidas passadas? Mas então, que outra explicação teria para nascer um bebê, uma criança, né? Nascer um neném num castelo, numa casa de luxo, numa família organizada, e outro nascer, por exemplo, em um barraco, sem um mínimo de estrutura, com esgoto a céu aberto, né? Correndo assim na frente da casa? Como é que uma criança pode nascer numa família, então, organizada, com pais, por exemplo, religiosos, né, que levem ele para conhecer uma igreja, uma casa espírita, enfim, ter contato com a religiosidade, e uma outra criança nascer sem pai, ou mesmo sem os pais, jogada numa lata de lixo em via pública, como já vimos notícia dessa, tão comum, né? Ser abandonada na porta de um orfanato. E como é que a gente pode acreditar que esses dois filhos de Deus têm a mesma oportunidade? Como é que a gente pode explicar então que uma criança nasce com saúde perfeita, enquanto que outra nasce sem movimento das pernas, ou mesmo sem as pernas, sem os braços, débil mental, surda-muda, cega? Como é que a gente vai poder juntar essas duas informações com aquela outra, que Deus é um Pai de justiça e de bondade? Parece muito incoerente. Vamos lá. Aqui nós temos 3 caminhos a seguir na nossa crença, né? Ou a gente acha que Deus não existe, e todo esse universo de uma estabilidade absurda é obra do acaso. 2 seres, um macho e uma fêmea, no reino animal ou no reino hominal, até no reino vegetal, né? Mas 2 seres copulam. Daí nasce uma célula ovo que se multiplica incessantemente e forma órgãos tão diferentes, como fígado, rim, estômago, os órgãos externos, braços, pernas, pés, dedos. O que dizer do cérebro? Aí vamos falar agora mais do reino hominal. O que dizer do cérebro humano? Esse conjunto de uma complexidade que escapa completamente à nossa capacidade de criação, né, do homem. Tudo isso é feito do acaso. Tem muita gente que acredita nisso. Temos uma segunda opção. Deus existe, né? Para a formação dos mundos, para a formação dos corpos, só uma sabedoria muito superior à nossa e muito superior ao acaso poderia justificar. Deus existe, mas ele não é assim tão justo e bom para que crianças nasçam em ambientes tão diferentes, em condições tão adversas, e cada um vai ter que achar o seu caminho na marra, e o seu destino vai estar ligado unicamente a essa oportunidade. Não tem chance de remissão em outra vida. O que fizer de errado aqui está condenado eternamente ao inferno, né? Muita gente acredita nisso também. E a terceira possibilidade: Deus é soberanamente justo e bom, e a reencarnação é uma ferramenta que permite que o ser corrija o erro cometido em vidas anteriores, corrija o rumo do seu caráter, do seu desenvolvimento em vidas anteriores. E Deus, por ser soberanamente justo, bom e Pai de amor,
ele dá essa oportunidade para que a gente possa se recuperar. Até atingir níveis de superioridade espiritual a ponto de não precisar mais encarnar em corpo de carne, né? Encarnar em uma existência terrena. E nós tivemos a oportunidade de conviver com um dos luminares que já seguiram toda essa trajetória e já atingiram esse nível de perfeição. Seu nome? Jesus Cristo. Vamos continuar. Por fim, quem tiver disposto a assim envolver mais nesse tema, se interessar mais por esclarecimento, o Divaldo tem uma palestra fantástica que se chama, bota lá no YouTube, Divaldo Franco, Provas Científicas da Reencarnação. Científicas. Porque ali ele vem de uma pesquisa científica, um camarada buscando explicação para determinados fatos, vai pesquisar, vai aonde uma determinada criança se dizia que já tinha vivido uma existência lá, tinha esposa, e aí eles fazem a viagem para constatar que tudo que aquela criança dizia era verdade. E como isso seria possível se não fosse pela lembrança de fato de uma vida anterior? Então, quem quiser, vai lá no YouTube, Divaldo Franco, Provas Científicas da Reencarnação. Aí a gente vai sair só do campo da crença religiosa e vamos entrar na prova científica, como tem várias, hein? Tem várias. Estou citando o Divaldo aqui, mas existe um monte de experiências que provam que muita gente vivendo aqui hoje na Terra, por um motivo qualquer, tem lembranças de vidas anteriores. E tem livros escritos sobre isso, tem filme de Hollywood falando disso, caso real. Você pode ver se quiser ou fique cego para essa realidade. Os nossos irmãos protestantes, que são muitos, né? Eles acreditam em Deus, com todo o coração, e não acreditam na reencarnação. Para eles, cada um tem que buscar o caminho do bem, independente das condições em que ele nasceu, em que ele passou essa vida que, segundo eles, é única. Isso é possível? Claro que é. Lógico que é. Mas é justo? Vamos lá. Nasce uma criança numa família organizada, com pai, mãe, irmãos, uma casa, nunca passa fome, é orientado desde cedo pelos pais, pelos avós, a buscar uma comunhão com Deus, a buscar uma religião, uma religiosidade. Então ela nasce num ambiente saudável, onde tudo é favorável. Ela vai ter oportunidade de estudar, ela vai ter oportunidade de ir à missa, ir ao culto, ou assistir às palestras espíritas, ou às diversas religiões que tem pelo mundo, que Deus é pai de todos, né? Não é pai só dos brasileiros, certo? Então, todos os nossos irmãos que nasceram na Índia, que nasceram lá no Oriente Médio, que nasceram no Japão ou na China, eles têm a mesma possibilidade, certo? De alcançar o paraíso, viver no reino do bem. E tem uma outra criança que nasce, como eu já citei aqui anteriormente, mas nasce num ambiente complicado. Não tem pai, ou não tem pais, e é criado num ambiente onde ele experimenta, por exemplo, a fome. Vamos pegar um caso assim, ele tem mãe, tem irmãos, não tem pai, ele passa fome e ele é recrutado pelo tráfico. Se ele trabalhar no tráfico, ele vai poder ter dinheiro, a mãe não vai mais passar fome, os irmãos não vão mais passar fome, e ele resolve uma parte dos problemas dele. É possível que ele rejeite tudo isso, prefira a situação anterior e permaneça no caminho do bem? É claro que é possível, sim. Eu só pergunto se é justo. Se as condições são as mesmas oferecidas aos dois. É claro que vai ter gente que vai dizer, mas ele pode também nascer numa família
com recursos e uma família desorganizada? Pode. Eu só estou dando um exemplo para você ver como é que o convite para ser recrutado pelo tráfico pode ter um chamamento muito forte. É fome da tua mãe, é fome dos teus irmãos. E você vai recusar tudo isso pelo caminho do bem. É o que deveria fazer. Mas o outro exemplo que eu dei, a pessoa que nasce lá numa família organizada, ele não vai precisar nem passar por essa tentação. Isso não vai acontecer na vida dele. É justo. Você daria para 2 filhos teus, nós que somos humanos imperfeitos, você daria 2 condições tão diferentes para 2 filhos teus se desenvolver? E o Pai? O Pai eterno, Deus, que é nosso Pai de eterna sabedoria. Ele é pior do que os homens? Fica só para pensar. E ainda existem as diferenças regionais, né? Uma criança, um filho de Deus que nasça na Alemanha ou que nasça nos Estados Unidos, ele ele certamente tem condições de desenvolvimento moral, intelectual muito diferente daqueles outros filhos de Deus que nascem na Guiné-Bissau, que nascem nas partes pobres da Índia ou de outros países da África, que enfrentam situações diferentes, enfrentam racismo, enfrentam pobreza, enfrentam falta de oportunidade de trabalho, enfrentam escravidão. Não a escravidão como a gente viu aqui no Brasil, mas a escravidão de ter que trabalhar, como acontece na China, por salário de fome. Ter que trabalhar uma quantidade absurda de 90 horas por semana só para poder matar fome. Então as condições são as mesmas em todo o planeta? As condições não são as mesmas na nossa cidade, do Rio de Janeiro. Imagina se a gente expandir a nossa área de estudo, avaliação, verificação para todo o planeta. Imagine-se agora outra diferença de época. Imagina os nossos irmãos, filhos de Deus como nós, que nasceram lá na civilização viking, lá no Antigo Egito, os que já nasceram escravos. As condições são muito diversas para você, numa única encarnação, definir o futuro eterno do espírito. Você, pelo teu comportamento numa vida de escravo, você vai ser julgado pelos mesmos critérios de um irmão que nasceu na mesma época, porém filho do fazendeiro, filho do dono das terras, que nunca nem sequer precisou trabalhar. Bom, é só para a gente pensar. Deus, nosso Pai de eterno amor, um amor que nós não compreendemos, ele é pior do que os homens? Ou ele é soberanamente justo e bom, e a reencarnação é uma ferramenta única, necessária para que a gente compreenda a justiça do Pai, nas tão diversas condições em que nascemos nesse planeta, nas tão diversas condições em que nascemos em épocas diferentes do planeta. Já houve época que o planeta era bárbaro. Hoje, nós estamos ainda nos desvinculando da barbárie, disfarçada de lei, disfarçada de condições sociais, mas ainda vivemos boa parte da barbárie. Vamos chegar a viver um momento de ser um planeta de felizes. Mas para isso, vamos ter que corrigir ainda as nossas muitas falhas morais, as nossas muitas desigualdades. Mas vai chegar um tempo, daqui a alguns séculos, que a Terra vai ser um planeta de felicidade. E a gente precisa viver hoje buscando essa meta, buscando esse objetivo, para que a gente não seja degradado e ir para um outro planeta que está numa fase que a Terra já esteve.
milhares de anos atrás. Então, fica aqui para a nossa reflexão. Para nós espíritas, fica mais do que o reconhecimento de que a reencarnação é a única lei aceitável. E se algum não espírita assistir essa palestra, fica só para ele pensar se todas essas coisas fazem sentido ou não. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade. Eu costumo dizer o seguinte: eu quero evoluir até um dia chegar ao nível da Simone, do Rodrigo, da Mariane, do meu xará Marco Aurélio. Um dia eu vou chegar lá. Por enquanto, eu vou só participando dos projetos do GRESG e fazendo o que eu posso, o que eu consigo dentro das minhas limitações. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus.